Fala, galera! Meu querido primeiro ano, nós vamos continuar com o nosso conteúdo de função do primeiro grau. Estou aqui com vocês, professora Carol Alves, para mais uma aula, tá? E nessa aula nós vamos falar sobre aplicação da função do primeiro grau, tá bom, galera? Então a gente vai ver alguns casos, né, de questões que podem aparecer para a gente saber como a gente deve se portar diante de uma questão. Carol, quando pedir isso aqui, o que eu faço? Quando aparecer isso, o que eu monto? A gente vai olhar isso agora. Vamos lá, vamos comigo. Pessoal, olha aí, eu coloquei um exemplo, né, para vocês de uma questão bem básica, tá? A gente vai olhar aqui, ó. Vamos considerar a função, uma função real, tá? Quer dizer isso, esse R em R, tá? Definida por x, né? F de x, perdão, igual a 5x menos 3. Então, eu tenho essa função, f de x igual a 5x menos 3. Primeiro, a função, ela é crescente ou decrescente? Pessoal, se o meu A é 5, a minha função é crescente. Então, coloquei isso aí na letra A. Na letra B, qual é o zero dessa função? Pessoal, eu calculo o zero da função, ali na letra B, eu calculo da seguinte maneira. Eu vou calcular igualando a função a zero, e aí eu resolvo a equação. Isso vai me dar um x igual a 3/5. Então, na letra B, meu zero da função é 3/5. Qual é o ponto onde a função intercepta o eixo y? Ou seja, qual é o ponto em que a função corta o eixo y? Esse ponto é o ponto menos 3. Como é que eu sei? Por quê? Porque lá no meu B, meu menos 3 lá na função, ó, f de x igual a 5x menos 3. Então, lá no meu B, eu tenho aqui, ó, aqui no meu gráfico, cadê aqui? Ó, menos 3. Por quê? Porque é o meu B. Aqui que a função está cortando no gráfico. O gráfico, olha o gráfico aqui montado comigo, tá? Ó, observando bem que aqui eu tenho 3/5 marcadinhos. Eu tenho menos 3 aqui embaixo, e esses pontos são os dois necessários que a gente combinou para construir o gráfico de uma função, tá, galera? Carol, e essa reta aí tá indo de baixo para cima, para lá, para lá, né? Então ela tá crescendo aí comigo, tá fazendo uma curva, uma reta crescente, ó, tá crescendo. Por quê? Porque o meu A, ele é positivo, tá bom, galera? Então, e vamos fazer o estudo do sinal? Vamos fazer o estudo do sinal. Olha aí, ó, na letra E, faça o estudo do sinal. F ou Y, tá? O F de X é menor do que zero. É negativo. Quando? Gente, ele vai ser menor do que zero quando a reta estiver abaixo do eixo X. Ou seja, quando o meu X for menor do que 3/5, quando estiver para lá, ó, eu tenho o meu Y todo negativo aqui. Quando o meu X for maior, quando estiver para cá, eu tenho o meu Y todo positivo aqui para cima, correto? Então, aí está o estudo do sinal direitinho para a gente. Essa é uma função completa, essa é uma questão de função bem completa, é uma questão que vai abordar a tua base de função. Tá? Não é contextualizada, ela é uma questão direta, tranquilo? Então vamos lá. Agora, nós vamos fazer essa questãozinha aí, você vai ler comigo, deixa eu puxar meu quadrinho aqui, e ó, você vai ler comigo e vamos lá, ó. Um plano telefônico custa R$50 ao mês com franquia de 300 minutos. E cada minuto utilizado, além da franquia, custa 60 centavos. Pessoal, se a conta de um usuário em determinado mês foi de R$125, quantos minutos foram utilizados no mês? Então, esse é um tipo de questão de função de primeiro grau, tá? Como a gente vai resolver essa questão? Primeiro, você tem que observar
que é a sua parte fixa, o que é a sua parte variável. O que é uma parte fixa? Uma parte fixa é o seu B, tá? Então, o que vai ser fixo para esse carinha? O fixo dele é os R$50. Então, eu vou colocar aqui, ó, que 50 é o custo fixo, é fixo de todo mês, é fixo mensal. Ele paga R$50, fim. Aí, ele vai ter 60 centavos variável, né? É a variável de minutos excedentes. Beleza, tá bom? Então, minutos que vão exceder. Vou botar X, tá bom? De excedente. Ó, então, eu vou ter 60 centavos para os minutos que estão excedendo, tá bom, galera? Então, como é que vai ficar essa função? Vamos fazer o seguinte, vamos combinar que o X vão ser os meus minutos que excederam. Então, vou botar aqui, ó, minutos a mais, ou os minutos excedentes. E o meu Y vai ser o custo total, tá bom? O custo total. Então, como vai ficar isso, Carol? Vai ficar dessa maneira aqui. Vamos calcular comigo, ó. Vou montar a função para a gente observar. A função vai ficar o seguinte, o Y, que é quanto que eu vou pagar, quanto eu vou pagar na minha fatura é o Y, o custo total. Então, vou lá, o Y, que é o custo da minha fatura, é igual a 60 centavos por minuto que eu excedo, mais os 50 fixos do mês. Como assim, Carol? Bem, se você não exceder minutos, se você não falar minuto extra, você só falou os 300 minutos da sua, que é por direito dos seus R$50. Você só falou os 300 minutos, não excedeu. Quantos minutos você excedeu? Nenhum. Então, 0 aqui. Ah, Carol, eu excedi 1 minuto. Falei 1 minuto a mais, foi 301 minutos. Então, ó, 1 minuto aqui, tá bom? E aí, o que ele fala? Ele diz que ele pagou R$125. Caramba, ele pagou R$125, R$125. Quantos minutos foram utilizados esse mês? Ou seja, eu quero saber, pagando R$125, quantos minutos ele vai falar de excedente? Além dos 300 que ele já fala, ok? Então, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Essa função, eu vou igualar um Y que vai valer 125. Então, eu vou fazer isso. Vai ficar 0,6. Gente, eu preciso repetir esse zero aqui? Não, é indiferente. Então, eu vou botar 0,6 de X mais 50 é igual a 125. Vai ficar isso. Aí eu vou fazer o quê? Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Quem tem a variável fica de um lado, quem não tem vai para o outro. E quem não tem a variável é o 50. Então, eu vou colocar 0,6 de X é igual a 125 menos 50. Isso aqui vai resultar em 75. Então, 0,6 de X é igual a 75. Gente, quem está aqui multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, vamos lá, ó. X vai ser igual a 75 dividido por 0,6. Pessoal, se eu fizer essa divisão, eu vou ter um X igual a 125. Tranquilo? Descobri que esse cara, além dos 300 minutos que ele tinha por direito, ele falou mais 125. Fala beça, hein? Pelo amor de Deus, não tem um WhatsApp esse homem. Ó, então, ó, ele falou 125 minutos excedentes. Foram os minutos a mais. A questão pergunta quantos minutos foram utilizados nesse mês. A questão não pergunta quantos minutos a mais foram utilizados. Então, se ele me pergunta quantos minutos foram utilizados, eu vou dizer que foram 125 mais os 300 minutos. Então, ó, 125 mais os 300 que ele tinha direito. Ou seja, no total, a minha resposta aqui, gente, deve ser de... A resposta vai ser de 125 mais 300, que vai dar 425 minutos. Tá bom, galera? Com isso aí, eu fecho a minha questão. Tranquilo? Com isso aqui, eu fecho a minha questão. Tá ótimo?
Então, nós vamos seguir agora para a próxima questão, o nosso próximo exemplo, tá bom, galera? Vamos para o próximo exemplo, então. Então, galera, estamos aí no nosso terceiro exemplo, segundo exemplo contextualizado, tá? Então, ó, vamos fechar aí. Essa daqui, ela vai dar um trabalhinho pra gente, mas é para vocês verem que função do primeiro grau, ela tá tanto em exemplos práticos bem tranquilos, quanto em cargas de questões mais robustas, né? Então, ó, vamos lá comigo. Vamos pro exemplo. Durante o mês de dezembro, uma loja de cosmético obteve um total de R$900 pela venda de certo perfume, tá bom? Então, vamos falar o seguinte, como eu calculo o preço dessa venda aí? Eu vou dizer que o meu produto, ele tem um preço X. Eu não sei qual é o preço dele. Vamos começar assim? Então, ó, eu não sei qual é o preço, eu sei que o preço é X. X é preço. Tá bom? Estamos em dezembro, o preço é X. Tranquilo? Aí, eu vendo N produtos. Então, eu vou vender, N é o número de produtos vendidos. O número de perfumes, tá? Que eu vendi. Tranquilo? Tá ótimo. Então, N é o número de perfumes que foram vendidos. Quer dizer que, em dezembro, hein, galera? Olha, fim de ano. Dezembro, eu vendi eu vendi N perfumes por X reais. E rendeu quanto? 900. Me deu 900 reais. Carol, como é que foi essa conta? Eu vou te dar um exemplo mais prático para você conseguir visualizar a questão, tá? Por exemplo, se esse perfume ele custa 50 reais, eu não sei quanto ele custa, eu tô aqui supondo para você. Se esse perfume custa 50 reais e você vendeu 12, você vendeu 12 perfumes por 50 reais. Então, vai 12 vezes 50, vai dar 600 reais de perfume. Então, aqui eu tenho o número de perfumes que eu não sei qual é, o valor desse perfume que eu também não sei e deram 900 reais. Deixa aí, isso foi em dezembro. Vamos agora continuar a leitura da nossa questão. Com a chegada do mês de janeiro, vem aquela baixa nos preços, a loja decidiu dar um desconto para estimular as vendas, baixando o preço desse perfume em 10 reais. Ou seja, gente, o que antes era X, em janeiro passou a ser X menos 10. Tá bom? E o que antes, vamos continuar. Com isso, vendeu em janeiro 5 perfumes a mais do que em dezembro. Então, o que antes era N, vai ser agora N mais 5. Então, ó, valor e quantidade vendida em janeiro. E isso deu quanto? R$1.000 de vendas em janeiro. E ficou assim. Eu vou usar isso para calcular. Vamos tentar simplificar aí a minha vida com essa expressão. É o primeiro passo que eu vou dar com vocês. Vamos tentar simplificar nossa vida? Vamos desenvolver essa expressão aqui, ó. X vezes N, XN. Tá bom? X vezes 5, 5x. E aí eu tenho, vamos lá, menos 10 vezes N dá menos 10N. Menos 10 vezes 5 dá menos 50. Vai ser igual a 1.000. Gente, aqui eu já tenho uma surpresa para você. Eu já posso te dizer, ó, a vida vai ficar mais fácil, fica tranquilo. Eu sei que x vezes n ou n vezes x, que é a mesma coisa, é igual a 900. O que eu vou fazer, galera? Onde tiver esse cara aqui, eu já vou colocar direto a quantia que ele representa, que é quanto? 900. Então, vai entrar aqui, ó, 900. E eu vou repetir o restante. Vou repetir de azul para ninguém confundir. Mais 5x menos 10n menos 50 igual a 1.000. Tranquilo, gente. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar as letrinhas de um lado e o restante eu vou passar para o outro, tá bom? E aí vai ficar assim, ó. 5x menos 10n é igual a... Gente, 900 menos 50 vai dar 850, certo?
850 vai ficar aqui somando. Então, quer dizer que ele vem para cá diminuindo. Então, vai ficar 1.000 menos 850. Lembrando que o 850 é resultado de 900 menos 50, tá, galera? Isso aqui dá 150. Então, quer dizer que 5x menos 10n é igual a 150. Carol, o que a gente vai fazer agora? A partir daqui, a gente pode simplificar para a questão não ficar tão grande, com números enormes, não precisa disso. Eu vou olhar para cá e eu vou simplificar. Como eu vou simplificar? Eu vou dividir por um número que divida todos os caras da equação. Então, eu venho aqui, ó, e divido por 5. Então, eu vou dividir essa equação toda por 5. Isso vai me dar um total de x menos 2n igual a 30. Pessoal, eu tenho isso e eu tenho isso. A questão, ela pede o preço pelo qual esse perfume foi vendido em dezembro. Então, a questão está pedindo o valor de x. Ele quer o preço em dezembro. Então, eu tenho essas duas equações, ok? Eu tendo essas duas equações, eu vou começar aqui com vocês então, ó. Eu tenho duas equações. Vamos lá comigo. Eu tenho x vezes n igual a 900. Então, eu posso dizer que o n é igual a 900 dividido por x. Se eu fizer isso, 900 dividido por x, onde tiver o n, eu vou substituir. Olha a importância aí do 7º ano. Então, eu vou substituir na equação daqui, ó. Onde tinha n, eu vou escrever 900 sobre x. Então, vai ficar assim, ó, x menos 2 vezes 900 sobre x é igual a 30. Carol, que loucura é essa? Você vai fazer comigo, você vai entender. Aqui, gente, vai ficar x menos 1.800 sobre x igual a 30. Agora, você tem que fazer o MMC, correto? O MMC aqui, ó. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho x, aqui eu tenho 1. MMC entre um e outro número é sempre outro número, galera. Então, você vai vir aqui e vai botar x, aqui 1 e aqui x. X vezes x vai dar x ao quadrado. E aí vai ficar menos 1.800 igual a 30x. O que eu faço aqui, Carol? Eu vou arrumar direitinho naquele formato da minha equação do segundo grau clássica. Qual é o formato da equação do segundo grau clássica? Alguém ao quadrado, alguém com x e alguém sem número e lá atrás igual a 0. Vai ficar então x ao quadrado menos 30x menos 1.800, ia falar 180, igual a 0. Resolvendo essa equação, gente, vocês vão obter. Lembra que para resolver essa equação do segundo grau, não é o foco agora, né? O nosso foco é saber montar aqui um problema usando função do primeiro grau. E aí, resolvendo isso aqui, eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter lá, ó, através do método de Bhaskara, hein? Pode fazer por soma de produto? Pode. Quem deseja, né? Quem prefere fazer por soma de produto, faça por soma de produto. Aí você fala assim, Carol, se eu fizer aqui com soma de produto vai dar certo? Vai. Se eu fizer com Bhaskara vai dar certo? Vai. Bhaskara, aquele métodozinho que usa delta, né? Ficou bem presente no 9º ano de vocês, porque no 9º ano a gente exercita pra caramba. Então, se você não lembra, já vai exercitar um pouquinho para lembrar, tá? Então, ó, resolvendo essa equação de segundo grau, usando, eu gosto muito do método de Bhaskara, que é o que dá mais segurança para vocês. Usou o método de Bhaskara. Quanto que eu vou ter de resultado, Carol? Você vai ter dois resultados. x1 você vai ter 60 e o x2 vai dar menos 30 se você arrumar tudo. Qual que você vai usar? O positivo ou o negativo? Bem, a gente está falando sobre preço. Se eu estou falando de preço, eu vou vender o meu perfume a R$60 ou vou vender o meu perfume a menos 30? Que isso? Vou vender a R$60, não é? Até porque vender uma coisa a negativo não tem como. Então, eu vou vender a R$60. Então, vou pegar a primeira raiz da solução dessa equação, né? O x1. E aí, ó, resolvendo, eu tenho a resposta igual a 60.
Isso daí me remete à letra C. Eu até brinco, C de Carol, consequentemente C de certo. Brincadeiras à parte, deu 60, gente. Carol, você não desenvolveu? Não vou desenvolver, por quê? Porque o foco não é a equação de segundo grau, tá, gente? O foco é a montagem do nosso problema. Gente, eu espero ter ajudado vocês nesse momento aí com função do primeiro grau. E até a próxima aula. Eu espero que a gente se veja aí ainda com função. Valeu, galera. Um beijo, até a próxima.